Now, if I was to teach an English course on the web, how would I do it? Com o meu método, 15 minutos por dia, em 8 semanas, você fica fluente em inglês de maneira divertida e sem gramática. No. E aí galerinha, beleza? Bem-vindos ao nosso canal. Pode deixando seu like aqui embaixo que hoje a aula tá muito maneira. Eu vou ensinar pra vocês 10 maneiras diferentes de dizer eu vou no banheiro em inglês. I wouldn't do it like this at all. I would do it just like that. It's on. Course on the web. It's English now. Today's words with wood in 2 parts. Don't do anything I would do. And definitely don't do anything I wouldn't do. There's a little gray area in there, and that's where you operate. Muito bem, o que nunca te disseram sobre will and would? Há muito a ser dito. Hoje eu vou explorar as palavras mais do ponto de vista do vocabulário. Se você está procurando uma aula sobre futuro, formas do futuro, eu te aconselho a outra aula dessa mesma rodada, desse mesmo round, a aula sobre future forms. Essa aqui. Aqui eu vou cercar will and would do ponto de vista do vocabulário essencialmente, dos vários significados que eles podem ter. Vou dividir a aula em 2 partes, a primeira só com will, a segunda só com would. Olá, eu sou Cláudio Nassi, criador do método English Now para a Dual Língua Franca, te dando as boas-vindas ao nosso canal. Nas 2 partes vou seguir a mesma estrutura, vou do fácil para o difícil, vou começar com pronúncia, eventuais problemas de cada um dos verbos e depois vou cercar múltiplos significados possíveis. Então vamos lá, parte 1. Part 1. Will. Watch this. Beleza, will. Eu disse will. Eu não disse well. Eu não disse will. Well. Will. Will. Se você está na dúvida da produção das minhas vogais aqui, que tipo de som de vogal eu usei, checa essa aula aqui. Começando com will, esse verbo que todo mundo associa ao futuro inglês. Aliás, que todo mundo associa essencialmente com o verbo will. Você sabe que na grande maioria dos casos ele vai se encontrar na sua forma contraída. É o caso de I will, I'll, she will, she'll. E etc., como você já viu na aula sobre a pronúncia do L. Já aconteceu nesse curso. O que ainda não aconteceu é justamente a junção do verbo will com not. Aqui é um pouco mais obscuro. Isso vai te dar uma contração, uma forma contraída das 2 palavras. Essa aí. Essa sim, dá muito problema de pronúncia. Won't. Won't. Que muita gente confunde com o verbo para querer. Want. Want. Você já percebeu a diferença? Dá uma olhada nessas transcrições fonéticas. Want. Você tem aí um som de vogal longo. Want. No caso de won't, will, not, você tem aí um ditongo. 2 sons de vogal. Won't. Você também pode ter a variante britânica disso. Won't. Won't. A proximidade desses 2 verbos, will e want, não é exatamente uma coincidência. Eles estão diretamente conectados do ponto de vista histórico e etimológico. O will está diretamente ligado com a ideia de querer, com a ideia de vontade. Ele também está ligado com o verbo wish. Wish, will, want. Diretamente ligados com a ideia de querer, desejo e de vontade. Dentro desse contexto, vontade
Will pode até substituir o verbo para want. Aliás, ele faz isso frequentemente. Quando você tem que ligar o seu carro de manhã e está muito frio e o carro não quer pegar, é o que qualquer falante de inglês vai dizer. The car won't start. The car won't start. Ele não quer pegar. Will not. Como se o carro tivesse vontade própria. Aliás, vontade é uma das traduções possíveis do will substantivo. O que pouquíssima gente sabe é que will, além de verbo, é substantivo. É uma coisa. Will, my will, his will. Talvez você conheça a expressão para força de vontade em inglês. Willpower. Willpower. Sim, a ideia de vontade. A mesma ideia de vontade está usada no will, aquele documento que você deixa dizendo o que você quer que aconteça depois da sua morte. Para quem você deixa suas posses. Como chama esse papelzinho? A will. The will. Sim, testamento. Geralmente acompanhado de uma duplinha. Você vai ter last will and testament. A última vontade daquela pessoa que deixou o documento. A will é a vontade de meu pai. That's my father's will. Ao mesmo tempo, esse é o testamento de meu pai. Geralmente o testamento é o will, menos na Bíblia, ali vai ser testament, vai ser testamento mesmo. The Old Testament, the New Testament. Também vindo da Bíblia temos aí a expressão free will, a habilidade que o ser humano tem de escolher entre o bom e o mal, between good and evil. That's free will. Você é livre para escolher. Como se chama isso em português? Pensa rápido. Livre-arbítrio. Muito bem. Aliás, a Bíblia adora expressões com will. Temos aí goodwill, expressão para boa vontade, usada num trocadilho do título daquele filme Good Will Hunting. O filme em português se chama Gênio Indomável porque não dava para traduzir o trocadilho original do título, que pode tanto significar em busca de boa vontade, na caça de boa vontade, Good Will Hunting, ou a procura do bom will, já que o personagem principal se chama William. O trocadilho tampoco é obra do acaso. O nome William, na sua origem, também está ligado com a ideia de vontade. William, que originalmente queria dizer algo como guerreiro voluntarioso. Good Will Hunting with Matt Damon. Check it out. Filósofo francês Jean-Jacques Rousseau propôs, no século XVIII, a ideia de vontade geral. Sim, que tudo numa democracia deve ser conduzido pela vontade geral daquela sociedade. O termo em francês foi traduzido em inglês para justamente General Will. E corre a boca pequena que em uma das traduções do livro em português, o tradutor fugiu do original francês, traduziu direto do inglês. Chegou no termo General Will e traduziu tudo por General Will. Isso deve ser feito de acordo com o General Will. Ele achou que tinha um general que chamava Will e fez o livro inteiro desse jeito. Vontade geral, General Will. Também acho que vale aí ainda uma nota para o adjetivo a partir desse will, de vontade, willing, disposto. Disposto a fazer alguma coisa. She's willing to do this. He's willing to do that. Ele está disposto a fazer isso. Ela está disposta a fazer. Willing, adjetivo. A partir de willing, vale a nota para o advérbio willingly. De maneira disposta, de maneira solícita. E o contrário, unwillingly e unwilling, quando alguém está avesso a alguma coisa. Well, that's the end of the first part. That's the first part. The first part was good, wasn't it? Oh, you're right, first part was shit. But the second part is really nifty. Watch this. Second part! Good! Muito bem, para a segunda parte vou fazer exatamente o mesmo caminho. Vou dar pronúncia para os possíveis significados. Posso adiantar que tem 3 aqui. Um que todo mundo conhece, um que vai surpreender e um que causa imensa resistência em brasileiros. Vou do mais fácil para o mais difícil. Começando com a pronúncia.
Would já apareceu aqui nesse curso várias vezes, já tá sabendo que o would é o would, que o L não existe, você fala would, isso aí já tá rolando faz tempo. Mas eu quero adicionar 2 pontos. O primeiro é que o would é muito frequentemente reduzido para esta abreviação que está aí. Apóstrofe D, apóstrofe D, I'd, she'd, he'd. E eu fiz ali o meu D sequinho. Mas o que os americanos gostam mesmo de fazer é preparar esse D e não soltar o ar do D. O que você vai ouvir é um D sutilíssimo, do mesmo jeito que acontece com os T's. Do mesmo jeito que o americano gosta de trancar os T's com a língua contra o dente de cima, sem soltar o ar, fazendo it's hot, isn't it? It's very hot, this is hot. E separa a língua aqui, sem soltar o ar, a mesma coisa vai acontecer com seus Ds. Eles vão falar, em vez de I'd, em vez de he'd, pode preparar seu ouvido para ouvir he, em que o D está ali, a língua está contra o dente de cima, mas você não vai ouvir o ar soltando, como no caso de he'd, I'd. Então a pronúncia desta forma de would vai ser hiper sutil, você vai ter que prestar muita atenção para reconhecer ela acontecendo. Segundo ponto que eu quero sublinhar aqui é a versão negativa do would. Would not, frequentemente contraído em wouldn't, wouldn't. E você reparou nessa sequência de sons de consoante, um D seguido de um N seguido de um T. Wouldn't. Talvez você fique com dúvida na produção disso. Ora, vamos decompor tudo em 3 partes. O que é um D? Um D é a língua contra o dente de cima fazendo D ou D. O que é um N? Um N é a língua contra o dente de cima ficando lá. O que é um T? Um T é o golpe da língua contra o dente de cima soltando ar. O que você vai fazer? Vai preparar o seu D, manter ele lá para o N e dar o último golpe para o seu T. Você vai fazer wouldn't. Aproveita que a língua já está lá, vai direto para o seu N. Wouldn't. E termina com o golpe da língua para fazer o T. Wouldn't. Se você vier do português ou de qualquer outra língua latina, você vai achar estranho uma sequência de 3 sons de consoante juntos. Isso nunca acontece em português. No máximo a gente tem 2 sons de consoante juntos. Muito frequente em inglês, 3 sons de consoante. Como na música Alto Astral dos Beach Boys, não seria legal? Wouldn't it be nice? Wouldn't it be nice? Wouldn't it be nice if we were older? Then we wouldn't have to wait so long. And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? Beleza, significados possíveis. Para o mês de 3, eu vou começar do mais simples para o mais difícil. Tudo que eu disse sobre will, significando vontade, vai acontecer com would. Então, se você estiver falando do mesmo carro, no mesmo dia frio, no passado, em vez de dizer the car won't start, que é o presente, você vai colocar no passado e falar the car wouldn't start. The car wouldn't start. O carro não quis pegar, o carro não queria pegar. Talvez você se lembre aí do clássico Beatle, Paul McCartney, with Yesterday. Por que ela foi embora? Não sei, ela não quis dizer. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Passando rapidinho para o segundo. O segundo é o uso mais conhecido de would. Would, você sabe, vai fazer a função do sufixo da parte final do nosso futuro do pretérito. Eu faria, eu diria, eu iria. Em português, esse tempo verbal é formado com infinitivo ou com uma forma alterada do infinitivo, mas esse sufixo ria. Por exemplo, falar, falaria. Comprar, compraria. Entender, entenderia. Em inglês acontece a mesma coisa, você imagina que o would é exatamente o iria, só que na posição inversa. I would do, I would go, I would be, I would do.
E você tem aí o efeito do nosso futuro do pretérito. Clássico de viagens, né? Aula inglês 1, como você pede as coisas lá fora, como você compra. Eu quero uma coca, eu quero uma latinha de coca. I'd like a can of Coke. I'd like a can of Coke. Como eu vou no McDonald's, I'd like number 1. Ou para simplificar muito, só aponta e fala I'd like this one, I'd like this one and I'd like this one. Tanto na forma contraída quanto na sua forma completa would, você consegue fazer qualquer pedido de maneira educada com would na frente do seu verbo. Ou ainda, não faça nada que eu faria. E com certeza, não faça nada que eu não faria. Don't do anything I would do. And definitely don't do anything I wouldn't do. Don't do anything I would do. And definitely don't do anything I wouldn't do. There's a little gray area in there, and that's where you operate. Ou ainda, não, eu não faria assim de jeito nenhum. Now if I could do a video. Nah, I wouldn't do it like that at all. Eu faria exatamente assim. I do it just like this. David Lee Roth, ladies and gentlemen. Muito bem, would vai ocupar todo o nosso futuro do pretérito. Todo eu faria, eu iria, eu diria, todo o iria. Passemos à terceira categoria. Essa sim vai causar muita resistência e muita gente boa. Would vai ocupar uma boa parte do nosso imperfeito. Uma boa parte do nosso eu ia, eu fazia, eu gostava, eu comprava. Este aí, pretérito imperfeito, que todo mundo acha que só pode ser I used to do, também pode ser substituído por would no passado. Todo mundo resiste, claro, todo mundo sai do curso de inglês no nível intermediário. E por algum motivo as escolas, na maioria das vezes, só deixam para revelar este grande uso de would nos cursos avançados. Então ninguém fica sabendo. Mas já estou dizendo agora. Would faz imperfeito, faz eu fazia. Principalmente se você estiver no meio de uma narrativa, usando várias ações acontecendo sucessivamente, would vai ser uma ótima opção para você variar entre o seu used to do e o seu I did. Guarda aí, o nosso próximo ciclo é inteiro sobre simple past. Vamos começar a brincar com o passado, já pode colocar would na sua coleção. Como por exemplo no caso de Velma Kelly. Well, Velma Kelly. She and her sister had an ex that couldn't flop. She and her sister were headed straight for the top. She and her sister earned $1,000 a week at least. But her sister is now unfortunately deceased. My sister and I had an act that couldn't flop. My sister and I were headed straight for the top. My sister and I earned $1,000 a week at least. Oh yeah. But my sister is now unfortunately deceased. It was a double act, but she can't do it alone. But I can't do it alone. O que ela faz? Ela vai explicar para a sua companheira de cela, sua companheira de cadeia, como era o número. Você tem que imaginar com duas pessoas. É ótimo com duas pessoas. Watch this. Now you have to imagine it with two people. It's swell with two people. First I, then she, then we'd. But I can't do it alone. Then she'd, then I'd, then we'd. But I can't do it alone. Mas você tem que abrir muito bem esse ouvido para reconhecer o apóstrofe D quando ela disser we'd ou I'd, porque ela vai trancar a língua contra o dente de cima e não vai soltar o ar. Só vai ficar mais ou menos evidente que ela está usando um apóstrofe D ali quando ela disser we'd. Portanto, abra muito bem esse ouvido, presta atenção nesse
desenho minúsculo de Velma Kelly explicando como era o número Check It Out. So what do you think? Come on, you can say. I know you're right. The first part's shit. But the second part. The second part is really nifty. Okay. She'd go. I'd go. We'd go. Then those ding-dong daddies started to roar. Whistle stomped, stamped on the floor, yelling, screaming, begging for more. We'd say, okay, fellas, keep your socks up, 'cause you ain't seen nothing yet. But I simply cannot do it alone. Brilliant, scintillating, beautiful and talented Catherine Zeta-Jones, ladies and gentlemen. But I simply cannot do it. Bem, por enquanto é só. É isso. Tá gostando do curso? Oh, keep your socks up, 'cause you ain't seen nothing yet. Gostou desse vídeo? Dá like, hit the like button, and subscribe to the channel. Quer mais informações sobre os produtos da Dual Língua Franca, English Now, entre outros? Entre em contato com a gente, o e-mail tá aqui, na descrição do vídeo e aqui mesmo. Bye bye you, bye bye boys, bye bye girls. See you next class, kids. And don't do anything I wouldn't do. And be here for next class. Until then, bye bye. This is gonna be awesome.